Até meados de 2010, ou seja, cerca de uma década atrás, o uso de drones para captação de imagens ainda estava engatinhando e a principal ferramenta ainda era o bom velho e caro helicóptero. Além dele, é claro, muitas outras soluções criativas eram utilizadas, como gruas e veículos adaptados, mas de uns tempos para cá, os drones tomaram conta. Não que tenham substituído os helicópteros, isso seria impossível por diversos motivos. O mais correto seria dizer que eles se tornaram ferramentas complementares, sem contar que através deles imagens aéreas deixaram de ser artigos de luxo impactantes por si só, passando a exigir ainda mais criatividade e, por que não, parcimônia no seu uso. Mas isso não aconteceu de uma hora para outra. Primeiro foram os hexacópteros e octacópteros, que decolavam com câmeras tradicionais a bordo, como a Panasonic GH4 ou a Canon 5D, e os maiores problemas eram relacionados à confiabilidade e baixa autonomia do drone, além da dificuldade de operar a câmera remotamente. E pessoal, eu convidei alguns amigos aí para me ajudarem aqui nesse vídeo, conforme os assuntos forem chegando aí eu vou chamando eles, tá? E eu quero começar então chamando um cara aí que viveu essa pré-história aí dos drones e pode contar para vocês direitinho qual é que era o tamanho do perrengue do negócio naquela época. E aí, Ritter, como é que tá, irmão? Tudo certo? Valeu aí pelo convite, né, para participar do Drone Modelismo. Indo direto ao assunto, sobre como é que era antigamente, essa questão da câmera, foco, fotometria e tudo mais. O maior dos problemas era o foco, né? Porque a gente tinha que setar a lente para o infinito e subir o drone e fazer uma foto, uma filmagem e descer e verificar para ver se estava tudo certo. E nem sempre dava certo, né? Era tentativa, e erros e acertos, mas a gente mais acertava do que errava, então estava tudo certo ainda. E por incrível que pareça, eu ainda tenho a câmera, né? Que lá entre 2014 e 2016, lá que a gente usava nos Octa, nos T960, T1000 e Cinestar e tal, a gente usava essa 5D aqui para gravar, né? A lente eu já me desfiz, era uma 24, era queridinho de todo mundo, era 24mm, né? 2.8 com estabilizador. E a questão era que a gente colocava o foco no infinito um pouquinho e voltava um pouco, infinito e voltava um pouquinho para trás. Mas esse pouquinho era definitivo para errar ou não o foco, né? E esse era o problema. E a gente colocava a câmera ainda no automático do shutter, né? Para ele ficar disparando, né? Ou gravando. Então era um problema. Mas aí com o tempo eu coloquei depois de um tempo lá, eu coloquei um servomotor que ele apertava o primeiro estágio, fazia o foco, e aí no segundo estágio da chave ele apertava um pouco mais e aí tirava a foto, né? Mas isso depois de muito tempo, depois de sofrer bastante. Aí eu tive a ideia de colocar um servomotor aqui e aí funcionou, né? Mas isso demorou bastante. E a gente não tinha o preview da câmera também, né? Depois de um tempo a gente começou a ter o preview da câmera, né? Então era bem mais complicado realmente. Então tá, meu, abração aí, valeu. Imaginem como era nessa época tirar uma foto de Blue Hour ou Golden Hour, que não duram mais do que alguns minutos. Mas esse foi só o começo da aventura. Depois a tecnologia permitiu que drones de brinquedo como o Phantom da DJI fossem aos poucos sendo recheados de tecnologias inusitadas como câmeras de alta qualidade, sistemas de estabilização de imagens e recursos de segurança ativos e passivos, até se tornarem as máquinas que conhecemos hoje, como o recém-lançado Mini 3 que empacota em menos de 250 gramas um sistema de câmera 4K com 10 bits de cores e é o primeiro da categoria a gravar vídeos também na vertical para alegria da geração TikTok. E sim, pessoal, eu sei, o Mavic Pro, lançado em 2016, também tinha esse recurso, mas não pesava 250 gramas. E o resultado desse avanço é que não existe hoje um único segmento no mercado audiovisual que despreze o poder dos drones, de empresas de publicidade e marketing, passando por emissoras de TV e indo até grandes produtoras de cinema. Eles estão em todo lugar, criando imagens espetaculares que poucos anos antes eram simplesmente impossíveis. Mas tudo evolui até a forma como os drones são usados. E é aqui que começa a parte FPV da história. E antes de
começar o vídeo, eu só queria agradecer o Fernando Sato, que mandou de presente aqui pro canal essa vinheta que a gente acabou de assistir. Fernandão, ficou muito top. Quero dizer também que aqui embaixo na descrição eu deixei uma pequena lista de sugestões de drones FPV para quem tá afim de começar nessa cachaça, tá? Tem alguns maiores, só o drone, tem kit completo com drone, rádio e óculos. Enfim, dei uma olhadinha ali. E por último, queria dizer que finalmente o canal agora tem um Linktree onde estão organizados todos os links do canal, grupo de WhatsApp, redes sociais, Telegram, Discord, tá tudo aqui embaixo. E lá inclusive também tem uma lista bem mais completa de sugestões de drones para quem tá em dúvida sobre o que comprar. E agora sim, vamos lá pro nosso vídeo. O equipamento que hoje a grande maioria conhece pelo nome de drone, uma vez já foi um mero passatempo nerd. Aeromodelistas cansados de voar com seus aeromodelos, sempre do mesmo jeito, passaram a criar quadricópteros, que aos poucos foram recebendo câmeras e outros recursos e viraram as ferramentas fantásticas que a gente conhece hoje. Mas essa massificação ela só aconteceu porque se criou um business em torno dos drones. Eles não só entregavam algo novo, como também permitia que as pessoas e empresas ganhassem dinheiro, seja agregando novos serviços ou então reduzindo custos. E foi isso que transformou eles numa grande revolução. Audiovisual, agronegócio, delivery, mapeamento, busca e salvamento. Do nada o mundo descobriu que os drones eram como CGs voadoras. Sem um propósito definido, só serviam para diversão e para fazer barulho. Mas equipados eram capazes de realizar as mais diversas atividades de um jeito totalmente novo. Só que enquanto tudo isso acontecia, um certo tipo de drones continuava longe dos holofotes, sendo objeto de interesse apenas de uma pequena, mas apaixonada parte da população: os drones de corrida. Equipados com motores extremamente potentes e capazes de atingir velocidades de quase 200 km por hora em menos de um segundo, o único objetivo dessas máquinas incríveis eram as corridas. E para isso, quanto mais leve e potente, melhor. Nada de imagens de alta qualidade, nada de acabamento, sistemas de segurança, sistemas anti-colisão ou de estabilização. As câmeras e os transmissores de vídeo eram analógicos, o corpo era feito com chapas de carbono e os componentes se resumiam apenas ao básico, ficando cada vez menores e permitindo que os drones de corrida atingissem velocidades cada vez mais altas, mesmo com a qualidade das imagens transmitidas em tempo real para o piloto sendo apenas sofríveis. E uma das principais diferenças desse tipo de drone para os drones convencionais está na extrema dificuldade de pilotagem. Enquanto drones como o Phantom e Mavic possuem diversos sistemas de estabilização que facilitam o voo, os drones de corrida dependem exclusivamente da habilidade do piloto, o que pode parecer uma coisa ruim, mas é justamente essa ausência de limites que deu liberdade ao cérebro humano para explorar os limites da criatividade e conduzir os pequenos drone racers de forma absolutamente precisa por percursos praticamente impossíveis. Tudo isso conduzido diretamente de dentro do cockpit, ou quase isso, graças aos intrigantes e caros óculos FPV que permitem ao piloto ter uma visão em primeira pessoa como se estivesse dentro do drone. E uma curiosidade que muitos de vocês já devem saber, mas talvez alguns não, é que o nome FPV vem justamente daí. First Person View em inglês significa visão em primeira pessoa. Provavelmente todo mundo já sabia disso. E assim, alheios ao boom dos drones convencionais, os potentes drones de corrida existem até hoje. Aliás, atualmente existem até ligas esportivas milionárias que investem pesado na carreira dos seus pilotos e cujas corridas são transmitidas em grandes canais de TV a cabo, como a ESPN, por exemplo. Heads up is out. The disco drone of Vanover, closely followed by Nub in purple. Oh! And Nub and Vanover make contact. O problema é que mesmo com todo esse circo montado, os drones de corrida eram incapazes de estourar sua própria bolha, já que basicamente tudo se resumia a um mercado muito pequeno para alguns poucos pilotos de elite, enquanto para a maioria o drone racing não passava de um hobby complicado e extremamente caro. E aí eu pedi pro Fabiano Regra, do canal Mundo Drone, falar um pouquinho sobre isso. Fala, Rafa, valeu pela oportunidade. Fala, pessoal, de mostrar mais uma vez, falar um pouquinho mais desse hobby nosso aqui, que é fantástico, é maravilhoso, né? Para mim, hobby, né? Mas hoje não é mais hobby, né? Só que as pessoas ainda não conhecem tudo que a gente tem nesse hobby, que é incrível, é fantástico, né? É muito divertido, é surreal o que você consegue limpar sua cabeça, melhorar teu dia, fazer muita coisa, né, com o FPV, né? Que aliás eu relutava de chamar de FPV,
Eu relutava de chamar drone de drone, né? Eu sou um pouco chato, né? Velho já, de cabelo branco. Mas é um negócio incrível que sempre teve o seu nicho ali pequenininho, né? Sempre teve a sua bolha e agora está estourando. Tem pessoal de televisão, tem pessoal de produtora, tem pessoal que quer começar a trabalhar. E é bacana porque, por mais que a gente sempre achou que fosse um negócio muito específico, de um nicho muito pequeno, agora está abrindo, né? Vamos ver se vai ter bastante coisa nova. Aí tá chegando bastante coisa nova. E é isso, né? Sejam bem-vindos a um hobby que para mim é hobby, mas para muita gente é trabalho, né? Que é maravilhoso e tem bem mais coisa ainda para o pessoal descobrir. Vamos ver quando descobrem aí o que acontece. Mas toca aí, Rafa. E é bem isso aí que o Fabiano falou mesmo. Apesar de restrito em número de praticantes, o FPV sempre foi um hobby fantástico, que talvez por conta da imersão proporcionada é excelente para relaxar e esquecer dos problemas. Mas assim como aconteceu nos drones convencionais, não demorou muito também para que algumas coisas começassem a mudar. E aí agora, além de imagens de corrida repetitivas e cheias de estática, viemos surgir uma outra galera que usava esses drones para algo um pouco menos radical e muito mais artístico. O freestyle. E o grande barato do freestyle foi justamente isso, aproximar a versatilidade dos drones de corrida, que já eram capazes de fazer movimentos únicos, com a plasticidade do audiovisual. A estática foi substituída pela estética. Hoje eu tô meio poético, pessoal, não levem a mal. E isso abriu todo um leque de possibilidades. A evolução das câmeras de ação de alta definição e dos sistemas de estabilização digital como o Rocksteady da DJI, o Hyper Smooth da GoPro, o Rio Steady e o Giroflow permitiram a criação de imagens extremamente cinemáticas que contribuíram bastante para afirmar essa categoria de drones como ferramentas de trabalho ao invés de meros artigos de hobby. E assim eles foram adquirindo o superpoder necessário capaz de fazer qualquer nova tecnologia cair nas graças do mercado. Agora eles conseguiam entregar algo novo e serem lucrativos. E logo começaram a surgir grandes pilotos no Brasil e no exterior. Lá fora podemos acompanhar o trabalho de pilotos como Alex Vanover, Nurk FPV, Andrew FPV, Johnny FPV, Mr. Steel, entre vários outros que obviamente também mereciam estar aí nessa lista. Já por aqui também temos grandes nomes como o Gustavo Remor, o Henrique Moraes, mais conhecido como por PTFPV, o Rafael Paiva, que é o eterno Spook, mas hoje é mais conhecido como Rafa FPV, o Heitor Teles, que depois vai falar um pouco pra gente sobre os Cinelifters, e a equipe da Rabbit Filmes. Aliás, vou aproveitar que a gente tá falando disso e perguntar aí pro próprio Guilherme como é que ele viu essa chegada nada sutil aí do FPV e como que isso impactou no processo criativo, né? Como é que ele fez para encaixar o FPV nos projetos da Rabbit Filmes? Cara, como é que eu encaixei um FPV nos meus trabalhos foi bem... Posso dizer que foi bem simples, porque um dos primeiros trabalhos que eu fiz de FPV, eu fui lá para fazer drone, e daí eu nem falei pro cliente, tipo, vou fazer aqui um FPVzinho, né? E daí quando eu entreguei as imagens, o cliente ficou, caraca, velho, o que é isso? Eu me lembro que foi uma mulher até que ela falava, ela viu o vídeo e ela falava, o que é isso? O que é isso? Eu achei que tu ia fazer um drone aqui e tu me vem com essas imagens e tu mergulha e faz afim. E foi até um trabalho que a gente fez pro Beira Rio, até posso botar umas imagenzinhas aqui, ficou muito top. E a necessidade de exatamente encaixar, isso não é exatamente o problema, porque não precisa encaixar, é uma coisa que meio que se encaixa, todo mundo quer aquilo dali. A gente está colocando eventos, está colocando os nossos trabalhos, tem a nossa escola também, e o próprio mercado está aí mostrando pra gente como o FPV veio literalmente para ficar. No Brasil tem muita galera, tem muita gente muito boa, e eu sempre falo que a gente aqui no Brasil, a gente é moldado numa economia difícil, numa situação difícil, e isso nos faz ser melhor. O brasileiro ele tem um reconhecimento mundial por ter muita gana e por ser muito criativo. Isso sempre aconteceu, e no mercado que a gente tem aqui de FPV não seria exatamente diferente. A gente tem uma galera de peso aí representando cada vez com trabalhos melhores. Eu entrei no mercado de FPV um pouco atrasado, digamos assim, porque eu nunca fui exatamente hobbyista, eu fui mais do mercado audiovisual. Eu sempre falo, eu preciso pagar minhas contas com o vídeo que a GoProzinha ou a Action tá gravando ali na ponta. No primeiro momento que eu vi que estava mais acessível voar e produzir imagens ali, eu me atirei
e a gente está sendo bem recompensado aí nesse mercado, cheio de trabalho de FPV, tá bombando trabalho de FPV para todo mundo, né? Principalmente para quem está vendo esse vídeo, talvez no primeiro momento, o mercado de Cineups, que eu acho que atualmente é o que mais se paga imediatamente, né? Os voos que vocês produzem com esse tipo de drone. Participaçãozinha minha aí, agora volta pro Rafa falando. Falou! Vivemos hoje uma grande revolução audiovisual graças aos drones. O que antes era impossível, hoje se tornou possível. O que antes era caro, ficou barato. E muitas novas possibilidades deram asas à criatividade para fazermos coisas que nunca havíamos imaginado. O próprio FPV há tempo já deixou de ser uma coisa só e já se desmembrou em várias coisas diferentes, sendo que para cada atividade hoje existe um tipo de equipamento específico. Nos esportes automotores como motocross, rally, NASCAR, Stock Car e mais recentemente até na Fórmula 1, é preciso usar drones maiores, com maior tempo de voo e capazes de alcançar grandes velocidades. Geralmente são utilizados drones de 5 polegadas com baterias de 4 ou 6 células e peso total que pode chegar a 1 kg. Já nos shows musicais, os equipamentos utilizados são bem diferentes. O drone precisa ser o mais leve possível e contar com protetores de hélices capazes de minimizar lesões em caso de eventual contato com o público. A coisa mais fofa do mundo. E a pergunta é, será que vale a pena investir num mini drone FPV como esse aqui? Spoiler, com certeza vale se tu for trabalhar em shows ou então se precisar passar por baixo de carros com ele. E é claro que todo esse boom aí acabou chamando a atenção de várias empresas do segmento que passaram a oferecer mais opções de produtos. A DJI, por exemplo, apresentou o primeiro sistema de FPV digital HD em julho de 2019, que até hoje permanece como líder de mercado. Já em março de 2021, apresentou o polêmico DJI FPV, uma espécie de híbrido entre Mavic e drone de corrida que pode ser interpretado de duas formas. Alguns vão dizer que ele é o melhor de dois mundos, já que é capaz de voar e filmar quase como um Mavic e também é capaz de realizar manobras quase como um drone FPV, enquanto outros vão dizer que ele é o pior de dois mundos, já que ele não consegue nem filmar tão bem quanto o Mavic e nem voar tão bem quanto um drone FPV. Vai da opinião de cada um e inclusive eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso aqui nos comentários. Inclusive, para quem quiser entender melhor essa história aí do DJI FPV, tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Já outra empresa que resolveu dar atenção instantânea para a comunidade FPV foi a queridinha GoPro, que após encerrar a linha Session com o lançamento da Session 5 em 2016, passou anos ignorando solenemente os apelos desesperados da galera do FPV por uma câmera compacta e leve. Mas, movida pela compaixão que só um mercado em franca explosão é capaz de gerar, decidiu esse ano lançar a também polêmica Hero 10 Black Bones, que nada mais é do que uma apropriação do conceito de GoPro Naked, criado pela própria comunidade, mas com uma construção mais resistente, maior e mais pesada. Também tem vídeo sobre isso aqui no canal, o link também tá aqui embaixo na descrição, e olha que até agora a gente só falou em uso recreativo e captações de imagens mais simples. Mas como é que esse negócio fica no cinema e nas grandes produções? Aí entramos num universo totalmente novo, onde orçamentos dignos de Hollywood permitiram que os drones FPV sofressem as modificações mais extremas e caras. Não por luxo, mas por necessidade. Filmes como Alerta Vermelho do Netflix e o novo Ambulância do Michael Bay utilizaram extensivamente drones FPV durante as filmagens para trazer mais emoção às cenas de ação, mas certamente não fizeram isso com uma GoPro montada no drone, pelo menos não na maioria das vezes. Apesar das câmeras de ação serem suficientes para boa parte das aplicações do FPV, sendo até mesmo capazes de criar as chamadas imagens cinemáticas que vemos no YouTube, a verdade é que no cinema o buraco é mais embaixo. Nesse mundo encantado, onde a unidade monetária básica são os milhões, o padrão usado são câmeras totalmente absurdas como Red Komodo 6K, Sony A7S III, Blackmagic Pocket Cinema Camera e Arri Alexa Mini. O que essas câmeras aí têm em comum? Todas elas são câmeras brutais, grandes, pesadas e extremamente caras. E as únicas máquinas capazes de cumprir essa tarefa são drones FPV igualmente brutais, grandes, pesados, fortes e muito caros, chamados Cinelifters. Vou falar em
detalhes sobre eles, porque aqui no canal também já tem um vídeo muito bacana sobre eles. Vou deixar lá no final do vídeo também no linkzinho aqui embaixo na descrição. E aconselho todo mundo a assistir, porque modéstia à parte ficou do caralho. Mas para matar a curiosidade de vocês, eu pedi pro Heitor, que é um dos poucos que trabalha com esse tipo de equipamento aqui no Brasil, falar um pouquinho sobre o equipamento, como é que ele é, quanto que custa, né, e quais as dificuldades de operar um drone desses, porque não deve ser uma coisa muito fácil. Opa, fala pessoal do canal Drone Modelismo. Tudo bom, Rafa? Da hora? Tranquilo? Feliz de estar aqui podendo falar um pouco sobre o Snelifter. Bom, vamos falar um pouco sobre ele, então vamos lá. Quanto custa um equipamento completo? Vamos colocar aqui um mais básico, uma eletrônica mais de nível robista, eu diria, por exemplo, ESC Hobby 60 amperes, a gente ficaria mais ou menos no torno de $3.000, só o drone, tá? Isso é o frame, eletrônica, isso baseando também no frame, por exemplo, da Shen Drones, tanto o TIC quanto o Sicari, seria mais ou menos, estaria mais ou menos dentro, é o frame que estaria dentro desse kit, na real. Um setup mais avançado, que a gente hoje vê aí o pessoal voando com o Ronin S2, colocaria mais ou menos uns $5.000 a $6.000 a montagem, porque aí você já começa a ir para um nível mais profissional de peça, né? Você tem que buscar outras marcas de ESC, onde cada ESC vai ter que colocar ESC individual, cada ESC aí em torno de $100, com a placa de distribuição, parece que volta uma montagem antiga, que aí isso é uma outra coisa, um outro ponto que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Que seria as dificuldades, né, hoje da indústria. Eu vou até falar hoje quais são os desafios de um drone desse tipo, né? Bicho, a montagem que é uma classe nova, então a gente está lidando com uma voltagem diferente, uma amperagem maior, voltagem maior, né, no caso. Então logo os equipamentos que a gente tem já à disposição, na verdade alguns servem, alguns não servem, alguns servem em alguns casos, ou servem momentaneamente depois da pau, porque eles não estão dimensionados para esse tipo de amperagem, para esse tipo de voltagem, né? A gente está falando até de sistemas de 12S, ou seja, tipo, basicamente 50 volts no drone, né? Coisa pra caramba. Então a gente tem uma escassez de equipamentos desse tipo, logo isso dificulta muito a escolha de peça e por aí vai. E encarece também, obviamente, né? Porque são poucos que são confiáveis. Então agora eu vou falar um pouco de preço em torno do resto que a gente embarca ali no drone, né? A câmera, vamos pegar a câmera mais cara hoje voando aí, uma Komodo. Dá pra pôr câmera maior? Dá pra pôr câmera maior, setup maior, mas a mais comum hoje é a Komodo. Só o corpo dela a gente tá falando de $6.000. Então a gente tem $3.000 do drone, mais $6.000 da Komodo, já deu $9.000 ali mais ou menos embarcado. Tem a lente também, hoje a gente dá preferência por lentes leves, né? Porque lente pesada, além de às vezes você tem que colocar um adaptador no bocal ali para ele ter o encaixe certo, né? Você tem que colocar um apoio, isso pode trazer vibração, isso é ruim, né? Na história toda. Então hoje a gente dá preferência muito para lentes da Laowa, são lentes leves, eles têm uma linha Cine sem distorção, lentes com uma milimetragem baixa, né? Lente aberta, tipo 7mm, 9mm, você vai ter um FOV maior, vai ter uma área maior depois para poder fazer uma pós, uma estabilização, poder cropar a imagem, né? Então, desafios. A parte dos desafios eu já falei um pouco das peças, que está bem escasso, né? É bem difícil, é uma classe nova. E outro desafio é não tomar fail-safe, né, nisso aí. Então entender bastante radiofrequência, às vezes isso aí você vai usar num set maior, tem muito equipamento de filmagem que tem uma radiofrequência para transmitir sinal de vídeo, né? Então você tem que sempre ficar de olho em tudo. É um drone maior, as pessoas já não estão tão acostumadas com o drone menor e já pedem coisas incríveis, então o drone maior é um pouco mais difícil a operação, porém te escutam mais, isso é mais legal, né? Porque você está embarcado ali com mais coisa, ali com uma câmera um pouco melhor. E é basicamente isso, pessoal. Então, fico feliz aí pelo espaço, Rafa, valeu, acabei falando um pouco mais que você pediu aí, mas tamo junto, irmão, valeu. Segue na rede social aí, Heitor FPV. Valeu, galera. Mas nenhuma tecnologia se estabelece sem enfrentar algumas dificuldades, e no caso dos drones FPV, temos basicamente duas, que não por acaso são as mesmas de qualquer outro drone. A primeira delas é o amadurecimento da tecnologia. Muito provavelmente a primeira filmagem FPV em um show foi feita com um drone de corrida normal, grande e pesado. Aí aos poucos novas tecnologias foram surgindo, tornando as operações mais seguras até chegar aos dias atuais, onde é possível usar equipamentos bem pequenos e leves. Outro exemplo é a recente adoção do FPV pela Fórmula 1, que tem sido bastante criticada, já que as imagens geradas não estão tão impactantes quanto gostaríamos que fossem, principalmente
quando comparadas às da Stock Car e de outras categorias. E esse é um bom exemplo de uso extremo do FPV, onde tanto a tecnologia quanto a metodologia precisam evoluir um pouco mais para conseguir revelar todo o seu potencial. Basta lembrar que a Fórmula 1 é um ambiente absurdamente controlado e a organização do evento jamais permitiria que o piloto aproximasse demais o drone dos carros ou colocasse em uma situação em que uma eventual queda pudesse atingi-los ou mesmo paralisar a prova. É importante lembrar também que, apesar da potência absurda de um drone FPV, poucos são capazes de chegar ali na barreira dos 200 km por hora, enquanto os carros de Fórmula 1 podem chegar ali até quase 400 km por hora. E a gente pode ter uma bela noção dessa diferença assistindo esse vídeo do Johnny FPV, onde ele bem que tentou, mas viu que era impossível perseguir um carro de Fórmula 1. E só como comparação, a velocidade máxima de um Stock Car dificilmente supera os 250 km por hora, se mantendo dentro dos limites do drone FPV por boa parte do tempo, o que permite ao piloto do drone se preocupar um pouco mais com os movimentos, ao invés de se dedicar exclusivamente a acompanhar o ritmo dos carros. Então convém a gente acompanhar a evolução desse tipo de aplicação, até para ver quais são as soluções criativas que eles vão dar para tornar as imagens um pouco mais interessantes, mas sem nunca crucificar a tecnologia em si e, sobretudo, o piloto que provavelmente está fazendo o máximo que ele pode dentro dos limites que foram impostos para ele. Mas a evolução tecnológica é só a primeira das dificuldades. A segunda, e tão complicada quanto ela, é a sempre presente questão da segurança. A grande explosão dos drones FPV, a alta demanda por parte das produtoras, agências de publicidade, de eventos e o interesse por parte dos pilotos em atender essa demanda fez com que um aspecto importante e recorrente fosse deixado de lado: a segurança. Drones são aeronaves e, mesmo quando voam em ambientes controlados, são capazes de gerar lesões às pessoas que estão próximas. Tanto é que nem mesmo entre os pilotos FPV existe consenso sobre se algumas atividades deveriam ou não ser feitas com esses drones. Mas o problema não para por aí, pessoal. A gente tem, por exemplo, empresas contratantes que há anos demandam serviços de pilotos de drones e até hoje não têm a mínima noção de quais documentações elas devem exigir, ou então que elas são responsáveis por qualquer coisa que o cara faça de errado ali que gere algum problema, ou pior, às vezes elas até sabem, mas não ligam, porque elas estão mais preocupadas ali com o quanto que o piloto vai cobrar do que com a experiência dele. Já pelo outro lado, a gente tem ali, né, os pilotos, os prestadores de serviço, e felizmente atualmente a gente já tem muitos pilotos extremamente competentes e conscientes, mas a gente tem também, né, aquela gurizada ali que vê esses vídeos maravilhosos feitos aí no YouTube, na televisão, quer prestar o mesmo tipo de serviço, mas não tem a mínima noção de que precisam utilizar drones específicos para cada tipo de trabalho. Muitas vezes tentam buscar informações em grupinhos de WhatsApp, de Facebook, e acabam sem querer sendo instruídos ali por algumas autoridades que estão nesses grupos aí, não costumam respeitar, sei lá, nem a mãe, quem dirá alguma lei, sendo que muitos pilotos que já estão aí nessa estrada há mais tempo já têm esse know-how. Muitos oferecem cursos que essas pessoas poderiam contratar, mas preferem criar, digamos, o seu próprio know-how do zero. Então, quer dizer, é tudo muito novo, e para que o negócio continue crescendo e funcionando, cada um tem que fazer a sua parte, trabalhar da forma mais consciente e tentando, na medida do possível, reduzir os riscos e evitando acidentes babacas que às vezes a gente vê acontecendo por aí, né? Ninguém ganha com aquilo, nem o profissional que vai ficar com essa mancha no currículo, e muito menos a comunidade inteira, que pode acabar tendo problemas de restrição direto lá na fonte, né, no pessoal que cria as regras para o uso de drone aqui no Brasil. Mas enfim, pessoal, são desafios comuns, né, em qualquer nova tecnologia, principalmente num segmento tão complexo e tão regulamentado quanto o dos drones. E aí, para finalizar o vídeo, né, pessoal, eu já falei antes, mas repito que aqui embaixo na descrição eu deixei uma lista de sugestões aí para quem tá afim de encarar o FPV. Sugiro a vocês darem uma olhadinha. Eu vou ficando por aqui. Se curtiu o vídeo, deixa aquele joinha, não esquece de conferir se continua inscrito no canal. Espero de alguma forma ter ampliado os teus conhecimentos sobre esse assunto. Qualquer coisa aí que eu tenha dito aí de bobagem, por favor, me desculpem, podem me corrigir aqui embaixo também. E por hoje era isso, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!